Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje nós vamos falar de duas coisas que podem mudar todo o rumo daquilo que vamos fazer de hoje em diante. Muitas vezes somos precipitados e queremos resolver as coisas da nossa maneira e do nosso jeito e muitas vezes agimos com as nossas emoções, ao invés de agir com a nossa razão. Tomar decisões requer pensar e pensar significa que você deve ter tempo para julgar, analisar e tomar decisões. A razão nada mais é do que você tomar decisões somente depois de refletir, analisar e julgar. Podemos tomar uma atitude somente depois de fazer desta forma. Mas por que, pastor, tenho que fazer desta forma e não agir de imediato? Porque as nossas emoções podem e vão atrapalhar as nossas decisões. Quem toma decisões na hora da raiva faz besteira. Quem toma decisões na hora do desespero erra. Quem toma decisões quando está apaixonado faz loucuras. As nossas emoções sempre vão nos induzir ao erro. Ah, pastor, eu não creio que seja dessa forma, porque eu me apaixonei por uma pessoa, agi na hora da emoção e estamos juntos até hoje, casados e nos amamos. Sim, verdade, pode dar certo. Não é uma regra. A emoção te fazer errar não é uma regra, mas na grande maioria das vezes vai te fazer errar. Quem toma decisões com raiva, com a cabeça quente, vai conseguir pensar para poder agir ou vai agir de acordo com a sua emoção? Vamos pegar um exemplo na Bíblia bem conhecido para entendermos melhor isso. Vamos falar de Caim e Abel. Os dois fizeram ofertas ao Senhor. Abel pegou as primeiras crias do seu rebanho, ou seja, escolheu o melhor que tinha para dar ao Senhor, e Caim pegou a sua oferta dos frutos da terra, ou seja, Caim pegou a sua oferta daquilo que estava ali no chão, vamos dizer, o resto. Ele não teve nem a capacidade de colher do pé, pegou os frutos do chão. Vocês já viram uma manga, quando ela está no chão há algum tempo, ou um fruto qualquer que quando fica fora do pé e fica muito maduro passa do ponto? Provavelmente a oferta de Caim era de frutos assim, já passados. Então Deus se atentou mais para a oferta de Abel do que para a oferta de Caim, uma coisa até natural. E isso gerou raiva em Caim. Mas vamos ver isso na Bíblia para ficar mais claro. Gênesis capítulo 4, versículos do 3 ao 7. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Perceberam que uma pessoa, quando age com a emoção, ela deixa logo transparecer? Caim fez o quê? Mudou o seu semblante, porque a ira, a raiva, o ódio tomou conta dele. Deus, já vendo isso, falou para ele: Por que você está desse jeito? Por que essa raiva, essa ira dentro de você? Se você fizer o bem, o mal não se levantará. Ou seja, Deus ali já estava sabendo da maldade que passava em seu coração. Então Deus ali pede o que para ele? Com outras palavras, se acalme. Não tome as suas decisões com a raiva. Era isso que Deus estava falando para ele neste exato momento. Se acalme. É isso que Deus está falando para você nesse exato momento. Se acalme. Sabemos que muitas vezes a dor por uma perda, a decepção por não ter conseguido algo que tanto queria, vão frustrando completamente a pessoa. As emoções acabam fazendo muitas pessoas até tirar a própria vida. Ela não parou em nenhum momento para pensar e colocar a razão na frente da emoção. Porque se tivesse parado, iria pensar: se eu tirar minha vida, o que será das pessoas que dependem de mim? Ou o que será das pessoas que me amam e gostam de mim de verdade? Como ficarão? Mas a pessoa não pensa com a razão. Ela toma a decisão de tirar a própria vida, pronto, e acabou, achando que isso vai livrá-la dos problemas. Aí é que a pessoa se engana. Deus não permite que ninguém tire a sua própria vida. A pessoa que comete o suicídio vai direto para onde? Para o inferno. Aí vai começar o sofrimento, sem chance nenhuma de entrar no céu. Aí você pode perguntar assim: mas isso é bíblico, pastor? Claro que é bíblico. Primeiro vamos entender o que é suicídio. É o ato de uma pessoa atentar contra a sua própria vida. Ou seja, ela está cometendo um homicídio. Não entendi, pastor. Então deixa eu te explicar de uma outra forma. Quando uma pessoa mata alguém, ela comete o quê? Um homicídio, não é verdade? Mas quando ela tira a sua própria vida, falamos que ela cometeu um suicídio
contra a vida dela. Só que o suicídio nada mais é do que tirar a sua própria vida, é cometer um homicídio contra si próprio. O homicídio é o ato voluntário ou involuntário de você tirar a sua vida ou a vida de alguém. Isso é a definição de dicionário, não sou eu que estou falando, é o dicionário que fala isso. Por que estou te explicando isso? Porque na Bíblia não há uma citação direta falando da palavra suicídio, e sim um dos mandamentos que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás, ou seja, você não pode cometer nem o suicídio, nem o homicídio. Não matarás. Isso inclui não tirar a própria vida. Deus não permite isso. E tem outros textos como Apocalipse, capítulo 23, versículo 15, que diz que os homicidas não entrarão no reino de Deus. Mas pastor, a pessoa tirou a vida em um momento de desespero. Deus não vai perdoar essa pessoa? Infelizmente não. Sabe por quê? Porque ele simplesmente encurtou a sua vida. Deus não dá permissão para encurtar a nossa vida. E isso é um mandamento. Ele não vai mudar a palavra dele por causa de ninguém. Se a pessoa decide fazer isso, a escolha foi dela e também as consequências vão ser dela. Deus nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas vamos voltar para a história de Abel e Caim, que se irou e Deus falou para ele fazer o que era certo. Mas Caim resolveu deixar a sua raiva e o seu ódio, ou seja, as suas emoções, falar mais alto e decidiu fazer o quê? Matar o seu irmão. Será que ele pensou com a razão ou com a emoção? Claro que com a emoção, e por isso devemos sempre nos atentar a isso. Todas as vezes que sentimentos contrários à palavra quiserem nos dominar, vamos parar e refletir antes de decidir. A razão sempre tem que vir na frente da emoção. As emoções, na grande maioria das vezes, vão nos fazer errar e errar feio, podendo fazer até com que erros grandes aconteçam. O próprio rei Davi, quando olhou para Batseba, viu uma mulher linda, mas ela era casada. Na hora, ele pensou sobre isso ou deixou o desejo por aquela mulher falar mais alto? Desejar algo mais do que precisa também é uma emoção. A emoção do desejo carnal, que muitas vezes fala mais alto dentro de nós. Vocês já repararam que quando a pessoa peca, ela na hora não pensa no pecado? Ela só pensa depois que cometeu? Porque ela age com a emoção e não com a razão. Então, sempre coloque Deus como sua razão. Deus tem que ser a sua razão. Ele tem que ser a sua prioridade. Consulte ele antes de tomar decisões e você verá que a sua vida vai caminhar por caminhos retos. Vocês vão ver que Deus vai te direcionar para aquilo que é certo, mas não tome decisões com as suas emoções. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que devemos colocar a razão na frente das emoções. Muitas vezes tomamos decisões na hora da raiva, na hora que estamos com sentimentos que vão nos atrapalhar a decidir o que é certo. Mas precisamos parar e refletir e analisar antes de tomar qualquer decisão. Precisamos orar até nos acalmar e falar contigo. Senhor, nos ajude a tomar essa decisão. Essa é a forma mais correta que devemos fazer e por isso estamos colocando aqui diante do Senhor para que o Senhor venha nos ajudar. Não nos deixe tomar decisões na hora em que as nossas emoções estiverem falando mais alto. Não nos deixe tomar decisões na hora em que as emoções vão querer fazer aquilo que é errado. Precisamos do Senhor falando dentro de nós, falando no nosso coração, falando até no nosso ouvido, Senhor. Não faça isso. E precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Pai, que esse sentimento, emoção, não nos deixe cair em tentação. Que esse sentimento chamado emoção não nos deixe tomar decisões erradas. Pelo contrário, queremos colocar a razão do Senhor na frente de todas as coisas. E desde já te agradecemos, porque o Senhor todos os dias nos ensina algo diferente e nos dá a tua palavra, o teu alimento. Somos muito gratos por isso e por isso desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.